Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar esse jogo utilizando o Golang para você colocar aí no seu portfólio. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio no desenvolvimento de jogos para seguir esse tutorial. O objetivo é aprender do zero mesmo. No final desse vídeo, você vai ter um projeto muito legal em Go para colocar aí no seu portfólio. Você também vai ter aprendido a criar jogos do zero em Go, então você vai poder criar seus próprios jogos e certamente você vai se destacar com um projeto assim no seu currículo. Bom, as ferramentas que a gente vai utilizar vai ser o próprio Go, então se você ainda não tem instalado aí no seu computador, você pode entrar nesse site go.dev e fazer o download aqui da versão do seu sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux. A lib de jogos que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, é uma lib para criar jogos 2D em Go mesmo. Então se você quiser dar uma lida aqui em como funciona, dar uma lida na documentação, tá tudo nesse site, é bem completo e bem interessante. Aqui embaixo também tem até alguns jogos de exemplo que as pessoas já criaram utilizando essa lib. Bora pro código. Beleza, então aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o projeto. Então, vamos rodar o go mod init. Eu vou colocar aqui my game, você pode colocar aí o nome que você quiser. Beleza, já criou aqui pra mim. Agora eu vou colocar o main.go, package main e o func main. Beleza. Agora o que a gente precisa fazer é fazer o download da biblioteca de jogos. E isso a gente faz com o comando go-get e o path lá do GitHub, onde está essa lib. Vai estar na descrição também, se você quiser copiar e colar aí no seu terminal. Beleza, é só rodar esse comando e já vai fazer o download pra gente. Boa, rodou aqui já. Agora, a gente precisa criar aqui uma estrutura que vai ser responsável por todas as funções ali do nosso jogo. Então, type game struct. Boa, para a gente testar a biblioteca e ver se está funcionando corretamente mesmo tudo, a gente precisa implementar 3 métodos que a biblioteca espera que a gente implemente para que ela consiga funcionar corretamente. E esses métodos são esses aqui: update, draw e layout. Aí, se você quiser pausar o vídeo aí para copiar, fica à vontade. Mas, basicamente, a lib, ela tá esperando que a gente implemente esses 3 no nosso jogo, para que ela consiga interpretar e fazer com que o jogo funcione corretamente. Essa aqui de update, ela é responsável por atualizar a lógica do jogo. Beleza. Essa aqui vai ser responsável por desenhar objetos na tela. E essa aqui de layout, ela é responsável por retornar ali o tamanho da nossa tela, mas não precisa se preocupar muito com ela por agora, porque a gente vai usar mais o update e o draw. Boa. Então agora, vamos tentar fazer rodar. Então, só iniciar aqui a nossa estrutura. Então, vou colocar aqui g igual a endereço de memória de game. Boa. Vou colocar aqui error igual a ebten.runGame e vai receber justo a nossa estrutura, então G. E agora aqui eu vou verificar por algum erro. Então, erro diferente de new, eu dou um panic. Beleza. Bom, aqui tá dando um conflito aqui. Deixa eu ver, deixa eu apagar essa aqui, que eu quero essa V2. Boa, tá funcionando. Então, o que eu vou fazer aqui agora é rodar esse código para ver se já mostra alguma coisa para mim. Pelo menos deveria, né? Go run main.go. Boa. Tá funcionando. Então, se apareceu essa tela preta aí para você, significa que tá funcionando, que a lib foi instalada corretamente e que você já implementou os 3 métodos aí que é obrigatório que seja implementado. Agora, a gente precisa começar a colocar instruções nessa função de draw para poder, de fato, desenhar objetos naquela tela. Bom, então, para começar a desenhar aqui as imagens na tela, a gente vai precisar de 2 coisas. A primeira é fazer o download das imagens que a gente vai utilizar no jogo, e a segunda é estruturar melhor o nosso projeto aqui, porque não teria como a gente fazer tudo no meio. Então vamos lá, para fazer o download, eu vou pedir para que você faça o clone desse repositório aqui e jogue essa pasta lá dentro do projeto, essa pasta assets. Aqui dentro vai ter todas as imagens que a gente vai utilizar, como por exemplo essa aqui, que seria a nave. Então faça o clone e jogue lá. A maioria dos assets que está dentro dessa pasta aqui, eu fiz o download nesse site. Aqui tem assets 2D gratuito, então se você quiser ter inspiração para criar algum jogo ou quiser dar uma olhada aqui, tá nesse site aqui. Beleza, então vamos colocar a pasta assets aqui dentro. Eu já tenho a pasta feito download aqui no meu computador, então eu só vou jogar ela aqui dentro. Beleza, vou renomear aqui para só assets. Tem que estar assim aí no seu computador também. Você vai notar que tem esse arquivo aqui, assets.go, que esse arquivo basicamente ele carrega as imagens que estão aqui dentro e transforma elas em uma imagem que a biblioteca consiga interpretar. Então ela retorna um ebten.image. Basicamente é isso que esse arquivo faz. Ele vai ajudar a gente a carregar as imagens no jogo. Então vamos lá agora estruturar o projeto aqui para poder de fato mostrar as imagens na tela. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para estruturar melhor o projeto vai ser criar uma pasta game. Dentro dessa pasta eu vou criar um game.go. E todo esse código que está aqui, relacionado à estrutura game, a gente vai jogar lá dentro do arquivo de game. Então, pode apagar aqui e
jogar aqui. Pô, eu vou colocar aqui package game, que tá dentro da pasta game. Já importou. Só que lembre-se que tem que ser sempre o V2. Se ele importar o /ebten aí, você coloca o V2 na frente. Show de bola. Beleza, aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Bom, ele não tá encontrando, porque tá lá dentro da pasta game agora, né? Então, o que a gente pode fazer, se você tiver no VS Code e tiver com a extensão do Go baixada, você pode só colocar um game.game aqui na frente e salvar, que ele já vai importar automaticamente. Mas se não, é só importar aqui o nome do seu projeto, /a pasta, o package, né, que você colocou. E aí, colocar aqui o package.game, que já deve funcionar. Beleza, então vamos criar aqui agora, dentro da pasta game, o arquivo player.go, que é justo nesse arquivo que a gente vai fazer a imagem da nave aparecer na tela. Então, vamos colocar aqui package game, beleza? Vamos colocar uma estrutura aqui para o player, então type player struct. Aqui os dados que a gente vai ter na estrutura por hora vai ser a imagem. Então, a gente vai colocar image ebten.image. A gente coloca dessa maneira, ebten.image, porque é a maneira que a lib consegue interpretar essa imagem para poder colocar na tela. Show de bola. Então, vamos criar aqui também agora uma função para inicializar essa estrutura. Então, vou colocar func new player, vai retornar um ponteiro de player e vai retornar justo o player. Show! Bom, aqui a gente também precisa inicializar a imagem para poder retornar aqui dentro da estrutura, né? A imagem que a gente vai colocar aqui vai ser essa aqui, ó, player sprite, que já está no arquivo assets.go, que ela já está carregando ali o player.png, que é essa fotinha aqui. Então, a gente só precisa aqui no arquivo de player colocar image, igual a assets, que é o package, né, que ele tá, player sprite, aqui. Beleza. Aí eu coloco aqui image é igual a image, que foi a que eu acabei de inicializar, e bom. Então agora vamos criar as funções aqui que de fato vai atualizar a lógica do jogo e desenhar essa navezinha na tela. Vamos colocar aqui então p ponteiro de player update. Lembra que essa função de update ela é responsável por atualizar a lógica do jogo. A gente não vai usar ela agora, mas já vamos deixar ela aqui, porque logo a gente vai colocar alguma lógica aqui pro player. E aqui a gente vai usar agora que vai ser de desenhar na tela, né? Então player draw. Beleza. E essa função, ela recebe por parâmetro a tela do jogo. Então, ebten.image, screen-ebten.image, isso aí. Show. Bom, então para desenhar na tela, a gente vai precisar fazer duas coisas. A primeira é passar a posição x e y que a gente quer que a imagem seja desenhada na tela e chamar uma função que de fato vai desenhar. Para isso, a gente vai inicializar essa estrutura, que é lá da lib ebten.drawImageOptions. E aí aqui a gente vai colocar op.gom.translate. Esse translate é uma função que a gente utiliza para passar a posição x e y que a gente quer que a imagem apareça na tela. Então aqui vai ser a posição x e y que a imagem será desenhada na tela. Show de bola. Então vou colocar aqui chumbado 100 e 100 por hora. Depois a gente vai ajustar isso para ficar dinâmico. E aí agora a gente vai chamar a função que de fato vai realmente desenhar na tela. Então desenha a imagem na tela, que é a screen.drawImage. E nessa, o que a gente precisa passar? Primeiro, a imagem que a gente quer desenhar. Ela recebe por parâmetro a imagem que a gente quer desenhar. E essa imagem está no p.image, que é justo a imagem que a gente inicializou aqui, né? O player sprite. E também recebe ali as image options, né? A estrutura de image options que a gente colocou, o XY. Vou passar aqui ao P. Show, legal. Agora a gente precisa chamar essa função de draw lá dentro do game, para que o desenho apareça na tela. E como que a gente pode fazer isso? Então, vamos colocar aqui que o nosso jogo, então, ele tem um player. Então, player, ponteiro de player. E vamos aproveitar aqui e criar uma função de inicializar o game, para a gente poder inicializar o player também dentro dessa função. Então, vou colocar aqui func new game, vai retornar um ponteiro de game. Return game. Legal. E aqui o player, vou colocar player, igual a new player. Legal. E aqui eu só coloco a player, player. Agora, vamos ver lá no main como é que tá, né? Aqui no main a gente tá criando dessa forma aqui, né? Então, vamos tirar isso aqui e colocar o game.newGame, que foi a função que a gente acabou de criar. Com isso, agora a gente já deve conseguir fazer o desenho na tela. O que a gente precisa fazer é vir aqui no game.go, vir aqui na função de draw que a gente criou e fazer o seguinte, fazer g.player.draw. Beleza, e a gente precisa passar por parâmetro a tela onde a gente quer desenhar essa imagem, que é a screen. Veja que ela está sendo passada por parâmetro aqui, né? E justo a gente repassa aqui lá para o player.draw. Isso aqui está sendo gerenciado pela lib, então a gente não precisa se preocupar. Essa função é gerenciada pela lib. Então vamos rodar esse arquivo, rodar aqui o main.go e ver se aparece de fato o desenho na tela. Go run main.go. Legal, veja que a nave já aparece aqui numa posição chumbada.
Então agora vamos aproveitar e colocar essa nave aqui no meio da tela, que vai ser onde ela vai aparecer quando a pessoa abrir o jogo pela primeira vez, né? Para isso a gente então, vamos fechar aqui o terminal, né? E vir aqui no arquivo de player. A gente vai fazer algumas modificações aqui nesse new player. Então, se a gente quer colocar o player no meio da tela, a gente precisa fazer com que a posição x e y fique dinâmica. Então, o que a gente poderia fazer é colocar a posição x e y, as variáveis x e y, aqui dentro da estrutura de player. Dessa forma, o dado fica dinâmico e a gente poderia utilizar aqui na de update e na de draw. No futuro, a gente vai utilizar os dados x e y aqui no update para, por exemplo, quando o usuário apertar a setinha para o lado, a gente vai atualizar a posição da nave. Então, a gente vai atualizar o x e y. Então, faz sentido colocar o x e y aqui. Então, o que a gente vai fazer é criar uma estrutura que tenha o x e y para que o projeto fique um pouco mais organizado, já que a gente também vai utilizar essa estrutura para, por exemplo, colocar na estrutura do meteoro, do laser e das estrelas, que também vão ter posição x e y. E depois que a gente criar, a gente só joga essa estrutura aqui. Bom, então vamos fazer isso. Eu vou criar um arquivo aqui, utils.go. Beleza, vou colocar aqui package game. E vou criar aqui a estrutura, então type vector struct. Legal. E vou colocar aqui, então, x, que vai ser um float 64, e o y, que também vai ser um float 64. Beleza. Daí a gente só coloca, então, essa estrutura aqui no player. Então, vou colocar aqui position, é um vector. Legal. Agora, então, a gente precisa inicializar esse vector aqui dentro do new player, para que o player tenha uma posição padrão ali no momento que o jogo inicia. Vamos colocar aqui, position, igual a vector. Beleza. E a gente precisa inicializar o x e y disso aqui. Se a gente quer colocar no meio da tela, vamos pensar como que a gente pode fazer isso. Vamos se apoiar, então, na documentação da biblioteca. Na documentação da biblioteca tem essa foto que mostra aqui como é que funciona as funções, né? Então, por exemplo, aqui a gente está usando o Draw Image. Vamos dar uma olhada aqui. E a gente está utilizando mais especificamente agora o Translate, que coloca a imagem ali na posição x e y da tela. Então, se a gente quer colocar uma imagem exatamente no meio da tela, vamos pensar como que a gente pode fazer. A gente, por exemplo, poderia pegar a largura da tela, dividir essa largura por 2 e assumir que o x da nossa imagem, então, é justo esse valor. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tem 10 de largura. A gente divide por 2, ficaria 5 e jogaria o nosso x no 5. Então, ficaria bem no meio da tela. Bom, então vamos fazer isso. A gente volta aqui. E o que a gente precisa fazer? Definir como constante qual que é o tamanho da nossa tela para que a gente possa dividir por 2. Então, vamos aproveitar esse arquivo de úteis que a gente criou e vamos colocar a largura e altura da tela, que é padrão, aqui. Então, vou colocar aqui const. Vamos colocar aqui screen widget, que é a nossa largura. A nossa largura por padrão é 800. E a altura é 600. Então, vamos colocar isso aqui. Show. Beleza. E aqui o que a gente precisa fazer é, então, colocar que a nossa largura dividido por 2, que a gente quer colocar o x exatamente na largura dividido por 2. Legal. E o y vamos colocar chumbado aqui, e aí depois a gente vê a melhor maneira. Show. Então, vamos colocar aqui position igual a position. Aí, antes da gente rodar, tem uma outra alteração, que é lá naquelas funções padrões que a gente colocou, que vai estar lá no game.go. Vamos aqui, então, justo aqui, ó. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Aqui a gente precisa, primeiro, remover isso aqui e colocar int, int, porque agora a gente quer retornar as variáveis que a gente acabou de criar ali no escopo global. Então, vamos colocar screen widget, que é a nossa largura, e vamos colocar também a nossa altura que a gente criou lá no escopo global. Pronto. Boa. Agora, vamos ver. Tá, a gente já colocou aqui o position, já colocou que o nosso x é a largura da tela dividido por 2 e deixou chumbado o y. Então, o que a gente precisa fazer seria apenas trocar aqui, né? Então, vamos fazer isso. Então, p.position.x e p.position.y. Legal. Agora, vamos rodar e ver se já aparece no meio da tela. Legal. Veja que a gente conseguiu colocar mais ou menos no meio da tela. E por que ela não está exatamente aqui no meio da tela em relação à largura, né? Veja que ela está bem para baixo, que é o y que a gente colocou chumbado, mas aqui na largura ela está um pouco para o lado direito, né, da tela. Veja que a pontinha aqui da nave está exatamente no meio da tela. Ó, se você ver, ela está exatamente no meio. Porque a imagem está começando a ser desenhada aqui, então a lib leva isso em consideração, a ponta esquerda da imagem. Então, onde você coloca o x, vai ser a ponta esquerda da imagem que é desenhada, por isso que fica esse restante para cá. Só que não, a gente quer desenhar justo, a gente quer que o meio fique em relação ao meio da imagem. Então, a gente precisaria puxar ela um pouco para cá. Então, o que a gente pode fazer é dividir a largura dessa imagem por 2 e subtrair do x. Porque com isso, a gente jogaria essa imagem um pouco para cá. Então, vamos fazer isso. Então, aqui no player vai ser exatamente o que a gente precisa mexer. Então, aqui a gente vai criar essa variável aqui, bounds, 2 pontos, igual a image.bounds.
Com isso, a gente vai pegar a largura e a altura da imagem, ou seja, a largura e a altura da nave. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vou fazer aqui. Half, que seria, esse aqui seria a metade da largura da imagem, então vou colocar aqui float 64, bounds.dx, exatamente isso. Veja, ó, se a gente passa o mouse aqui em cima, dx retorna ali, então, a largura da imagem que a gente está passando aqui, né? Certo? Vai retornar a largura. Então, agora que a gente pegou aqui a largura da imagem, a gente precisa dividir isso aqui por 2, né? Porque a gente não quer puxar toda a imagem para o lado esquerdo ali, a gente só quer a metade, né? Então, dividir aqui por 2 e fazer menos o half. Boa. Vamos mudar de novo para ver se funciona. Legal. Veja que ficou exatamente no meio da tela. Então, vamos incluir movimentação agora para essa nave, né? Vou fechar aqui o terminal. E agora, a gente vai alterar essa função aqui de update. Legal. Então, vamos lá. Aqui o que a gente precisa fazer primeiro é declarar uma variável de velocidade. Ou seja, a velocidade que a nossa nave vai se movimentar na tela. Eu vou colocar aqui 6.0. Você pode colocar aí conforme você preferir, mas 6.0 vai ficar uma velocidade boa. E vou colocar aqui o seguinte. Se ebitem.isKeyPressed, e por parâmetro recebe qual a key do teclado, então no caso vai ser ebitem.keyleft, que seria a setinha esquerda. Então, se setinha esquerda pressionada, o que eu quero fazer? Eu quero que meu x seja menos igual a speed, ou seja, eu quero que meu x diminua essa quantidade, porque vai fazer com que a nave vá um pouco para o lado esquerdo, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa para a direita. Então, else if ebitem.isKeyPressed, aí passo a key também, então ebitem.keywrite, que seria a setinha direita do teclado. Então, se isso acontece, eu quero que meu p.position.x seja mais igual a speed. Eu não vou alterar o y aqui porque a minha nave ela não vai se movimentar para cima, ela só vai se movimentar para os lados. Legal, com isso a nave já deve se movimentar. Então, o que a gente pode fazer? A gente agora, antes de rodar o jogo, precisa vir aqui no game.go e colocar o seguinte aqui. Da mesma forma que a gente colocou g.player.draw para chamar a função lá do player, a gente precisa fazer o mesmo aqui para o update. Então, vamos colocar g.player.update. Legal, isso aqui já deve fazer a nave se movimentar quando a gente aperta as setinhas do teclado. Vamos tentar, então. Go run main.go. Aí, ó, já se movimenta. Eu estou apertando a setinha esquerda e direita. Então, olha, setinha direita, setinha esquerda, já está se movimentando. Agora você deve estar se perguntando como que isso está acontecendo se a gente não está chamando essa função em um loop ou alguma coisa assim. Como que a tela atualiza tão rápido? Eu vou explicar aqui por quê. Basicamente, a lib garante pra gente que o jogo rode em 60 FPS por segundo, ou seja, 60 frames por segundo. 60 FPS, certo? E como que isso acontece? Basicamente, para isso acontecer, essa função aqui de update, ela tem que ser chamada por padrão 60 vezes por segundo. Por segundo. Então, lá no background, a gente sabe que essa função aqui de update do nosso jogo está sendo chamada 60 vezes por segundo. E quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso é a lib. A lib garante para a gente que essa função rode 60 vezes por segundo. E o mesmo acontece aqui para a função de draw. Por padrão, a lib garante também que essa função rode 60 vezes por segundo. Então, a gente pode imaginar que tem um for loop lá na lib, e esse for fica rodando e chamando update e draw 60 vezes por segundo por padrão, para que o jogo rode em 60 FPS. E isso faz com que a tela atualize tão rápido. Eu vou rodar aqui de novo para a gente ver. Veja, atualiza muito rápido a tela. E aqui do nosso lado a gente não criou um for para ficar rodando essa função de update toda vez. Quem faz isso é a lib. Por isso que toda a parte complexa fica lá do lado deles e a gente realmente só precisa se preocupar com a lógica. Então, é basicamente isso. Agora, o que a gente pode fazer então é incluir o laser. Quando a gente apertar o espaço, vai sair um laser da nave que no futuro, quando a gente implementar os meteoros, a hora que colidir com o meteoro, vai explodir o meteoro. Então, vamos fazer isso. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui o arquivo laser.go dentro da pasta game. Então, laser.go, package game. Aqui a estrutura do arquivo vai ser muito similar ao que a gente tem para o player, né? A gente vai ter uma estrutura ali com os dados de posição, x e y, e a imagem também. E a gente vai ter as funções de draw e update. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui, type laser struct. E uma imagem também, né? Então, ebitem.image. Aqui também vamos ter a posição. Então, position, vai ser um vector. Show. Da mesma forma que a gente fez lá no player, a gente também precisa fazer aqui para inicializar a estrutura, né? Então, vamos fazer um func new laser e vai retornar pra gente um ponteiro de laser. Legal. Return laser. Aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é inicializar a imagem, né? Da mesma forma que a gente fez lá pro player. A imagem, vamos entrar aqui
na pasta Assets, no arquivo assets.go e vamos dar uma olhada aqui, né? Pro player, a gente usou esse aqui, Player Sprite. O laser, a gente vai usar esse aqui, ó, Laser Sprite, que é o laser.png, que é justo essa fotinha aqui, ó, do laser. Então, vamos fechar aqui. E vamos voltar aqui pro laser. Então, já vamos iniciar aqui. Então, image, dois pontos, igual a assets.lasersprite. Feito. E já vamos passar aqui, ó. Então, image. Legal, tá feito, então. Bom, agora a gente precisa inicializar a posição x e y do laser, né? Vai ser um pouco diferente do que a gente fez pro player, por quê? O laser, ele precisa seguir a posição da nave. Então, a gente vai receber essa posição x e y por parâmetro, porque quem vai passar aqui pra gente vai ser lá no arquivo de player, né? Vai ser o mesmo x e y, pelo menos um x e y parecido que a nave, pra dar a impressão de que o laser tá saindo exatamente de cima da nave. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, position vector. A gente vai receber isso por parâmetro. E já vamos passar aqui, position. Tem uma pequena diferença aqui, que a gente não vai passar isso cru. Porque da mesma forma que a gente fez lá para a nave, para que ela ficasse um pouquinho para o lado esquerdo, né? Quando aparecesse na tela, a gente vai precisar fazer isso para o laser também. A gente vai precisar subtrair a metade da largura do X, para que ela também venha um pouco para o lado esquerdo e dê a impressão de que ela está exatamente no meio da tela, ou no meio da nave, né? No caso aqui do laser. E a gente também vai precisar subtrair um pouco do Y, para dar a impressão de que ela está saindo exatamente de cima da nave. Então vamos fazer isso. O que eu vou colocar aqui vai ser então bounds, dois pontos, igual a image.bounds. Beleza. Deixa eu colocar aqui, bounds. E aí eu vou colocar aqui a metade da largura, então. Half, dois pontos, igual a float64, bounds.dx. Porque isso aqui vai me retornar a largura da imagem do laser. Eu quero isso aqui dividido por 2. Por quê? Porque eu não quero ir tudo para a esquerda. Eu quero só a metade para parecer que está saindo exatamente da metade da nave. Então, metade da largura da imagem do laser. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a altura. Então, dois pontos igual, float64. E aqui, em vez de ser o bounds dx, vai ser o bounds dy, né? Porque é a altura. Também dividido por 2. Pelo mesmo motivo que eu comentei do outro, né? Porque a gente não quer ir tudo, a gente quer ir só a metade. Então, metade da altura da imagem do laser. Agora, a gente só precisa subtrair do x e y que está sendo passado aqui por parâmetro. Então, vamos fazer isso. Position.x vai ser menos igual a nossa metade da largura. Então, half width, isso. E o position.y vai ser menos igual a half altura. Isso, beleza. Agora como já está passado aqui, já está certo, beleza. A nossa inicialização da estrutura está pronta. Agora vamos criar as funções de draw e update. Vamos colocar aqui a primeira de update. Então, func l.ponteiro de laser, update. Show. Aqui eu vou colocar um speed, da mesma forma que a gente fez lá pro player, né? Então, vou colocar aqui 7.0, um pouquinho mais do que o player. E vou fazer o seguinte, então. l.position.y vai ser mais igual a menos speed. Por quê? Eu quero que a imagem do laser atualize e vá indo para cima. Então, eu subtrair aqui do y vai fazer com que a imagem vá para cima. E justo os meteoros, quando a gente implementar eles, eles vão vir de cima para baixo. E o laser vai de baixo para cima, fazendo com que possa colidir. Beleza, feito isso, vamos então criar agora de draw. Então, func, l.ponteiro de laser, draw. Isso aí. E aqui lembre-se que a gente tem que passar como parâmetro, né? A screen, onde a gente vai desenhar. Então, screen, tem.image, legal, feito. E aqui a gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá pro player. Então, eu só vou copiar e colar aqui. Então, vou pegar tudo isso aqui que tá aqui no draw do player, vou voltar lá no laser e colar aqui. A única diferença é que a gente tem que mudar aqui a referência, né? Então, aqui eu quero o laser. Laser e laser. Por quê? Eu quero a posição x e y do laser e também quero a imagem do laser. Lembre-se que o translate, a gente passa uma posição x e y e o draw image desenha a imagem do tela. Legal, feito isso, vamos alterar a nossa estrutura do jogo. Porque aqui no jogo, a gente vai ter um slice de lasers, né? Porque ali na tela, quando o usuário apertar o espaço múltiplas vezes, ele vai conseguir ver diversos lasers subindo. Então, vamos colocar aqui, lasers, slice, ponteiro de laser. Show de bola. Vamos aproveitar e criar uma função aqui para que a gente possa adicionar lasers nessa lista. Vou colocar aqui g.ponteiro de game add lasers. Aqui vai receber um laser ponteiro de laser. Legal. E aqui então o que a gente só precisa fazer é g.lasers
Aqui, ó, já tá indicando aqui. Lasers igual a PNG laser e o que a gente tá passando aqui por parâmetro. Feito. Legal. Agora a gente precisa começar a criar esses lasers e incluir na lista para que apareça na tela do jogo, né? Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui no player e vamos mexer aqui na função de update. Então, se o usuário, então se ebitem.escapeRecet, e a key aqui é o espaço, né? Então, ebitem.keyspace. Então, se o usuário apertar espaço, o que eu quero fazer aqui agora é criar um laser. Então, vamos fazer isso. Então, vou colocar laser, igual a new laser. Certo. E agora a gente precisa passar o position, né? Então, aqui é aquilo que eu comentei. A gente precisa ajustar a posição com base no tamanho da imagem, para que fique certo. Eu vou copiar aqui o código, mas é o que a gente já fez ali, tanto para a nave, para player, né, e para o laser. Eu vou copiar e colar aqui, fica à vontade aí para pausar e para copiar aí no seu editor, mas é basicamente isso aqui. Legal, feito. Então, a gente tem o laser, e a gente precisa agora incluir naquela lista do game, né? Só que a gente está sem acesso aqui, porque a gente está no player. Então, vamos fazer com que o player tenha acesso àquela lista para poder, ou melhor, tenha acesso à função de incluir lasers na lista de game. Para fazer isso, a gente pode fazer o seguinte, ó, fazer com que o player tenha acesso a game, né? Então, a ponteiro de game. E new player, para inicializar, a gente vai receber um game. Então, game. Aqui a gente passa game igual a game. E agora, lá na inicialização do player, a gente precisa fazer essa modificação. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos remover todo esse código. E vamos colocar aqui g, dois pontos, igual a endereço de memória de game. Legal. E agora, a gente passa o g aqui, ó. G e faz g.player é igual a player. E retornamos o g aqui. Certo? Vamos ver o que está dando erro aqui. Claro, a gente precisa adicionar o laser na lista, né? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente já tem acesso ao game e a lista lá de lasers. Então, vamos fazer p.game.add lasers e vamos incluir esse laser que a gente acabou de adicionar. Legal, isso aqui já deve funcionar. Ah, claro, ainda não está funcionando porque a gente precisa fazer o update e o draw do laser lá dentro de game, né? Ficou faltando isso. Então, vamos fazer isso. Aqui, como os lasers é uma lista ali de diversas estruturas do laser, a gente vai precisar fazer um for para fazer o update em todas as estruturas. Vou colocar aqui então. For, a gente não se importa com index, né? A gente só quer ali a estrutura. Range de g.lasers. Beleza, inteirando isso aqui, a gente vai fazer l.update. Legal, tá feito. E para o draw, a mesma coisa. Então, vamos copiar esse código e colar aqui. Só que aqui, em vez de update, a gente vai passar o draw. E também passar o screen aqui, né? Da mesma forma que a gente fez aqui pro player. Beleza, vamos rodar de novo e ver se funciona. Show! Veja que já tá saindo os lasers da nave. Da forma que a gente esperava, né? Exatamente no meio da nave. Só que veja que tá meio estranho. Por quê? Porque, primeiro, tá saindo muitos lasers ao mesmo tempo. E a gente consegue, ó, se ficar pressionado, vai sair um monte. Não, e a gente não quer isso. A gente quer que tenha um tempo de carregamento. Para que o jogador não consiga fazer isso, ó. Então, um tempo de carregamento vai fazer com que o jogador não consiga disparar tantos lasers assim ao mesmo tempo, ó. Porque senão eu consigo disparar muitos lasers. Então, vamos fazer isso. Vamos incluir um tempo de carregamento para o laser. Vamos lá, então. Para implementar o carregamento, então, do laser, a gente vai precisar vir aqui na pasta game e criar um arquivo chamado timer.go. Show. Então, aqui a gente vai colocar package game. Legal. E uma estrutura, né? Então, type timer struct. E aqui, o que vai ter nessa estrutura? Vai ter um current ticks int e um target ticks também vai ter. O que é um tick, né? Lembra que eu comentei aqui que essa função aqui, ela roda 60 vezes por segundo? Basicamente, um tick é uma vez que ela está rodando, certo? Então, cada interação aqui, a gente chama de tick, certo? Então, vamos voltar aqui no timer. E a gente vai ter o current ticks, e a gente vai incrementar. Cada vez que atualizar o jogo, a gente vai incrementando. E a gente vai ter um target, que quando chegar no target, vai ser liberado para que a nave possa disparar com mais um laser. Então, vamos implementar aqui também a função de inicialização do timer. Func new timer. E aqui a gente vai passar por parâmetro target ticks, a quantidade de ticks que vai levar até que possa acontecer a ação de novo, no caso aqui a disparar o laser, né? Então, target ticks vai ser um inteiro. E a gente vai retornar um ponteiro de timer. Legal. Colocamos aqui return, endereço de memória, timer, e current ticks vai começar com 0, né? E o target ticks vai ser o target ticks que a gente está passando ali por parâmetro.
Legal. Agora vamos implementar aqui uma função para atualizar esse current tick cada vez que essa função for chamada. Func t ponteiro de timer update. Legal. E o que a gente vai fazer aqui então? A gente vai verificar se o nosso current ticks ele é menor que o target ticks. Então vamos fazer isso. t.current ticks. Então se isso for menor que o meu t.target ticks, eu vou incrementar ele. t.current ticks mais. Beleza, feito. E também vou criar uma função aqui para verificar se o timer já está pronto. Ou seja, se já rodou a quantidade de vezes suficiente para que a ação, ali no caso, disparar o laser. Então vamos fazer isso. Func t ponteiro de timer is ready. Vai se retornar um booleano pra gente, né? Se tá pronto ou não. E o que a gente faz aqui? Return t.currentTick se isso for maior ou igual ao nosso target. Isso aqui vai retornar pra gente, então, se já rodou a quantidade de vezes do nosso target. Show. E agora vamos criar uma aqui também para resetar esse timer, né? Porque, eventualmente, depois que a gente fizer o disparo ali do laser, a gente vai querer resetar esse timer para ele começar a rodar de novo. Então, t ponteiro de timer reset. t.currentTicks vai ser igual a 0. Legal, tá implementado aqui o nosso timer. Agora, a gente precisa ir lá no player, na estrutura do player, a gente vai criar aqui um dado para o carregamento do nosso laser. Então, vou colocar aqui laser loading ticks, ou melhor, laser loading timer, que é um ponteiro de timer, certo? E a gente também precisa inicializar isso. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na função de inicialização do nosso player, vai colocar aqui embaixo, laser load timer vai ser igual a new timer, e aqui a gente precisa passar os ticks, né? Eu vou colocar aqui 12. Então, a cada 12 vezes que aquela função de update rodou, vai liberar para que o laser seja disparado novamente, certo? Mas para isso, a gente ainda precisa fazer algumas modificações. A primeira modificação que a gente precisa fazer é aqui no player. A gente precisa passar aqui um p.laserloadingtime.update. Por quê? A gente quer que o current tick seja atualizado a cada vez que essa função seja chamada. Legal, tá feito então. E aqui, além da gente verificar se o espaço foi apertado, a gente também precisa verificar se o loading time, né, se o carregamento já está pronto. Ou seja, se o usuário já pode disparar outro laser. Então, vou colocar aqui p.laserloadingtimer is ready. Legal. Então, se está pronto, a gente também precisa resetar os current ticks para que o usuário possa disparar outro laser. Então, vou colocar aqui p.laserloadingtimer.reset. Legal. Tá feito. Bom, deixa eu ver se vai faltar alguma alteração aqui para o game. Bom, a gente já está atualizando os lasers, já está atualizando o player, e lá dentro de player a gente está atualizando o timer. Então tá certo. Acho que não faltaria nada. Vamos rodar para ver. Legal. Veja que agora a gente já não consegue mais disparar tantos lasers ao mesmo tempo. Tem um certo tempo ali de carregamento, né? Veja, eu vou ficar com o espaço pressionado. Agora não aparece mais um em cima do outro, então tem um tempo de carregamento. Show de bola. Agora vamos implementar os meteoros vindo em direção à nave. Bom, então para o Meteoro, vamos criar um arquivo aqui na pasta game para implementar as funções do Meteoro. Então, vou colocar aqui meteor.go, packagegamer, e vou colocar aqui uma estrutura para o Meteoro, da mesma forma que a gente fez para o player e para o laser. Então, type meteor struct, legal, e também vou colocar dados aqui da mesma forma que eu fiz para o player e lá para o laser. Então, a primeira coisa é a imagem, né? Everything.image, ponteiro de everything.image, legal, tá feito. Agora eu preciso colocar a velocidade em que o meteoro vai vir em direção à nave. 64. E vou colocar o position. Então, position, que é um vector. Legal. Agora vamos incluir aqui a função de inicializar o meteoro. Então, func new meteor. Abre e fecha chaves. Opa, aqui também tem que retornar um ponteiro de meteoro, né? Então, show. Return meteor. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é inicializar a imagem, da mesma forma que a gente fez para o player e para o laser. Então vamos dar uma olhada lá na pasta de assets, né? Vamos vir aqui no arquivo assets.go e a gente pode ver aqui, ó, que na linha 18 vai ter o Meteor Sprites, que justo chama essa função. E o que essa função faz? Ela pega ali tudo que está dentro da pasta Meteor, que seja .png, e retorna uma lista de imagens para a gente, um slice de imagens. E você pode ver aqui, ó, que nessa pasta Meteors tem diversos PNG aqui que são diversos meteoros diferentes, né, de tamanhos diferentes. E isso é para que no nosso jogo não fique, por exemplo, o mesmo meteoro o tempo todo. Então vai diferenciar em tamanho e cor. Então vamos voltar lá para o nosso arquivo de meteoro. Então aqui no nosso arquivo de meteoro a gente precisa inicializar a imagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui image, igual a assets,
Meteor Sprites. Só que lembre-se que aqui a gente tem uma lista, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui range, na posição de range.int n len de assets.meteorsprites. E o que essa linha de código ela faz? Basicamente, a gente pega, então, o slice de meteoros e pega aqui numa posição randômica, tendo como base o máximo ali do tamanho máximo do slice, certo? Então, toda vez que inicializar, vai pegar aqui um meteoro randômico, né? Então, a cor pode diferenciar, o tamanho também. Beleza, nossa imagem já está inicializada. Vamos colocar aqui, imagem igual a imagem. Legal, outra coisa que a gente precisa fazer agora é inicializar a velocidade, né? O speed. Speed vai ser 2 pontos igual a range.float64 vezes 13. Por quê? Porque eu não quero que todos os meus meteoros tenham a mesma velocidade. Eu quero diferenciar essa velocidade. Então, vai gerar aleatoriamente uma velocidade para o meu meteoro, da mesma forma que a imagem está sendo gerada aleatoriamente. E tendo como máximo aqui o 13, né? Então, show. Speed gerado também. Vamos colocar aqui, então, speed igual a speed. Show. E a última coisa que a gente precisa fazer aqui agora é inicializar o position, né? O x e o y. Então, vou colocar aqui position, 2 pontos, igual a vector, abre e fecha chaves, e vamos inicializar o x. Legal. O x, ele é referente à largura da tela, né? E vamos supor que aqui seja a tela, aqui. Vamos supor que isso aqui seja a tela, né? Se a gente coloca a mesma posição x, o meteoro vai vir, por exemplo, sempre daqui. Então, imagine que isso aqui é um meteoro, ele viria daqui para baixo, né? E não, a gente às vezes quer gerar um meteoro aqui, às vezes quer gerar um meteoro aqui, e esses meteoros vindo de posição diferente em relação à largura da tela, né? Então, a gente gera randômico esse x também. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, range.float64 vezes a largura da tela, que é o máximo ali da onde o randômico pode ir, né? Então, vamos colocar aqui, screen widget. Legal. Agora, o y. Já o y, ele pode ser chumbado. Por quê? A gente sempre quer que o meteoro venha de cima, né? Então, a posição y não importa tanto pra gente gerar, assim, randomicamente. Porque a gente sempre quer que o meteoro venha da posição de cima. Então, vamos chumbar aqui menos 100 para ele ser gerado ali acima da tela. E dar a impressão de que ele tá vindo de cima para baixo. Legal, position inicializado, vamos colocar aqui, position é igual a position. Show. Agora, vamos criar aqui as funções de update e draw, da mesma forma que a gente fez para o player e para o laser. Então, vamos começar com o update. Então, func m ponteiro de meteor, update. Aqui no update, a gente só vai querer modificar o y. Por quê? Porque a gente quer que o meteoro venha de cima para baixo. Então, a gente vai ter que ir incrementando o y para que o meteoro fique se movimentando para baixo na tela. Vamos colocar aqui, então, m.position y mais igual a m.speed. E o speed, você pode notar que a gente colocou aqui, né? No caso do laser, a gente já inicializou ele no update mesmo, né? Por exemplo, ele está aqui, né, no update. Por que no caso do meteor é diferente, né? Porque ele é gerado randomicamente, né? Para cada meteoro. Então, é por isso que a gente precisa colocar ele aqui. Legal, função de update feita. Agora vamos para o draw. Então, func m ponteiro de meteor, draw. Aqui a gente passa a screen, onde vai ser desenhado. Então, screen, ponteiro de editing.image, abre e fecha chaves. E aqui vai ser exatamente o mesmo código que a gente fez para player e para laser, né? Então, vamos aproveitar e pegar aqui o que já está feito. Beleza, vamos colar aqui. Aqui a gente também só muda a referência. Então, M, eu quero a posição x e y do meteoro. E eu quero a imagem do meteoro também. Legal, tá criado. Então, o arquivo de meteoro tá pronto. Agora, o que a gente precisa fazer é incluir um slice de meteoros lá na estrutura de game. Então, aqui em game, vamos vir aqui na estrutura, ó, e colocar aqui, meteors, vai ser um slice ponteiro de meteor. Legal, tá feito. Então, agora a gente precisa começar a incluir meteoros na tela. Para fazer isso, a gente também vai precisar de um timer para o meteoro, da mesma forma que a gente fez para o laser. Porque a gente não quer meteoro vindo na tela a cada momento que o update é chamado, porque senão a gente teria 60 meteoros por segundo, né? Porque a função aqui ela roda 60 vezes por segundo. Então, a gente cria um timer para que eles tenham tempo de carregamento até que ele seja gerado de novo. Então, vamos fazer isso. Vamos criar aqui, então, na estrutura de game, um meteor spawn timer, que é um ponteiro de timer. Show, e a gente precisa inicializar isso aqui também, aqui no new game. Então, vamos colocar aqui, ó, meteor spawn timer é igual a new timer. E aqui a gente coloca 24, ou seja, a cada 24 vezes que essa função for chamada, ou melhor, a cada meio segundo, né, a gente gera um novo meteoro na tela. Beleza, criado aqui, agora o que a gente pode fazer é
gente vem aqui na função de update. Primeiro, a gente atualiza o timer, da mesma forma que a gente fez pro laser, e verifica se o tempo de carregamento já está pronto, para que a gente possa criar um novo meteoro e incluir na lista. G.meteor spawn timer.update. E agora aqui a gente verifica se ele já está pronto, né? Então, if g.meteor spawn timer.isReady. Se está pronto, significa que o tempo de carregamento já foi, e agora eu quero gerar um novo meteoro aqui na tela. M, igual a new meteor. E eu incluo agora esse meteoro na minha lista de meteoros. Então, g.meteors.append e coloco esse M. Legal, agora eu já estou adicionando meteoros no meu jogo. E lembre-se que aqui, da mesma forma que a gente fez lá pro laser, a gente precisa resetar esse timer, né? Para que ele possa carregar de novo e um novo meteoro apareça na tela. Então, vamos colocar aqui, ó, g.meteorSpawnTimer.reset. Show de bola. E aqui, a gente também precisa fazer o update e o draw dos meteoros, né? Vamos fazer isso. Vai ser muito similar ao laser, porque também é um slice, né? Então, vamos copiar aqui, aproveitar, né? O que já tá feito. Só mudar aqui, ó, M, meteors, e aqui também preciso mudar. Feito. Legal. Vou aproveitar esse código aqui também, na função de draw. Vou colocar aqui M, aqui eu coloco meteors, e aqui também eu coloco M. Boa. Acredito que com isso, agora a gente já consiga ver meteoros na tela. Então, vamos testar. Ah, legal. Veja, agora a gente já tem meteoros, já tem o laser e também já tem a nave. E tudo funcionando muito bem. A única coisa que falta é a gente criar a colisão entre os meteoros e a nave, para que faça com que o jogador perca o jogo. E também a colisão entre o laser e os meteoros, para fazer com que eles sumam da tela uma vez que colida com o laser. Então vamos implementar isso. Feito isso, o jogo já estaria basicamente pronto. Bom, para verificar se o laser está colidindo com o meteoro e se o meteoro está colidindo com a nave, o que a gente vai ter que fazer basicamente é verificar se as imagens estão uma em cima da outra. Então vamos vir aqui no nosso arquivo utils.go e incluir uma estrutura nova aqui que vai ser a type rect struct. Essa estrutura ela vai representar a imagem para a gente, vai representar um retângulo. Então vamos colocar o seguinte aqui, ó, x float 64 y float 64, width, que seria a nossa largura, float 64 também, e float 64, que é a nossa altura. Show! Agora vamos criar a função de inicialização desse aqui, para a gente iniciar os valores. Então, vamos colocar new rect, e vamos passar tudo isso aqui por parâmetro. Colocamos que isso aqui retorna um rect, que é o nosso retângulo. Vamos dar um... Beleza. Abre e fecha chaves. E aqui a gente só precisa inicializar, né? Beleza. Então, agora a gente precisa verificar se uma imagem tá colidindo em cima da outra, né? Ou seja, se um retângulo tá em cima do outro. Eu vou copiar e colar as funções aqui para evitar que o vídeo fique muito longo. Mas você fica à vontade para pausar e copiar aí no seu arquivo utils.go. São essas três funçõezinhas aqui. E basicamente, o que isso aqui tá fazendo é verificar se um retângulo tá em cima do outro, tendo como base a altura e largura das imagens, e também da posição x e y ali que ela tá. Beleza, então agora a gente precisa inicializar essa estrutura de retângulo em todas as imagens, ou seja, em todas as estruturas que a gente quer verificar a colisão. Então vamos fazer primeiro no player. Vamos vir aqui no player, vamos vir aqui no final do arquivo, e vamos fazer o seguinte aqui. Func p ponteiro de player, collider. Beleza. Esse aqui vai retornar um rect pra gente, um retângulo, né? E aqui a gente vai colocar o seguinte, bounds é igual a p.image.bounds e a gente vai retornar o retângulo. Aqui, return new rect. Aqui a gente vai passar o x e y do player, então p.position.x, p.position.y e a altura e largura também da imagem do player. Então, a gente vai utilizar aqui justo o bounds. Então, vamos passar o bounds dx e o bounds dy. Vou colocar aqui. Aí, beleza, bounds dx e bounds dy. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais certinho. Show. Legal. Agora, a gente precisa colocar isso aqui também no meteoro e no laser. Então, vamos copiar isso aqui inteiro. E lá no arquivo de meteoro, veio aqui no final e colar. A única coisa que a gente precisa mudar é isso aqui. Então, a gente coloca m ponteiro de meteoro. E aqui também a gente tira o P e coloca M. Show! Agora fazemos a mesma coisa para o laser. Então, vir aqui em laser.go, aqui no final do arquivo, colo, mudo aqui para L, ponteiro de laser,
e tiro o M e coloco L. Então, feito. Agora que já está implementado, vamos de fato verificar a colisão. Vamos fechar tudo aqui e vamos aqui no arquivo de game.go. Aqui, vamos na função de update, aqui no final, e vamos verificar pela colisão entre meteoro e player. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai criar um for, porque a gente precisa iterar sobre o slice de meteoros, para verificar se alguma das imagens dos meteoros da lista está em cima da nave. Então, vamos colocar aqui então, for, a gente não se importa com o index, só com a estrutura, então, range g.meteors, abre e fecha chaves. E aqui a gente vai colocar if m.collider.intersects o g.player.collider. Se isso aqui acontecer, é uma colisão. Porque isso aqui retorna o retângulo do meteoro, certo? E essa função verifica se há uma colisão entre um retângulo e outro. Então, aqui, retornando o retângulo do player e verificamos se um retângulo está colidindo no outro, ou seja, se um retângulo está em cima do outro. Então, se isso acontece, a gente vai querer fazer com que o jogador perca o jogo, porque o meteoro colidiu na nave. Vamos colocar um println aqui só para ver se está funcionando. Então, fmt.println, você perdeu. Vamos rodar e ver se funciona. Legal, vou deixar um meteoro aqui colidir na nave, só pra gente ver se aparece o você perdeu. Vamos ver. Ah lá, você perdeu. Então, vamos implementar aqui uma ação para poder reiniciar o jogo, de certa forma. Vamos criar aqui, então, uma função de reset no game. Então, vamos colocar aqui func, g, ponteiro de game, reset. E o que que a gente vai fazer nessa função reset? Basicamente, a gente vai resetar tudo. A gente vai resetar o player para que ele volte para o meio da tela, a gente vai tirar todos os meteoros da tela, vai tirar todos os lasers e também resetar os timers. Então, vamos fazer isso. g.player é igual a new player. E passamos o G. Vamos colocar aqui g.meteoros é igual a new. g.lasers é igual a new também. g.meteorSpawnTimers. A gente coloca ponto reset. Show! Por hora é isso. A gente não vai precisar resetar o timer do laser, porque isso já está sendo feito aqui, né? Legal, então vamos chamar essa função de reset lá dentro da verificação, aqui. Então vamos colocar aqui, ó, g.reset. E vamos rodar de novo para ver o que acontece. Bom, vou deixar aqui colidir e vamos ver. Aí, ó, veja, funcionou. E quando perde, ó, aparece uma mensagem ali no terminal e já reseta tudo. Legal. Show de bola. Agora vamos verificar a colisão entre os lasers e os meteoros. Para isso, a gente vai ter que verificar a lista inteira de meteoros e a lista inteira de lasers, porque a gente precisa comparar todas as combinações e verificar se alguma delas, as imagens, estão uma em cima da outra, para verificar por colisão. Então, vamos fazer isso. For i e m range de g.meteoros, abrimos chave. Aqui a gente precisa se preocupar com o índice, porque se a gente verificou que nessa posição i o meteoro colidiu com algum laser, a gente precisa remover esse meteoro da lista, certo? Para ele sumir da tela. Então, por isso que a gente se preocupa com o índice aqui também. E vamos copiar isso aqui para os lasers. Vamos jogar aqui dentro, beleza? Copiado. Aqui a gente só coloca, então, L e G.lasers. Beleza. E aqui a gente precisa fazer o quê? Basicamente essa mesma verificação. Então, vou colocar aqui if m collider intersects o L.collider. Ou seja, se a imagem do meteoro está em cima da imagem do laser, ou vice-versa, né? Se alguma das duas está na mesma posição ali da tela. Beleza, e se isso acontecer, eu quero remover o laser da lista de laser e o meteoro da lista de meteoro. Aqui, a gente tem que colocar J, né? Claro, para não ficar mesmo nome aqui do que está aqui em cima. Legal. Então, a gente já tem aqui os índices, então a gente só precisa, de fato, remover da lista. Vamos fazer isso como? A gente vai colocar aqui, ó, g.meteoros, meteors, né? Vai ser igual a append. E aqui no append, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar g.meteors na posição tudo até i. E aqui no segundo parâmetro, a gente vai colocar g.meteors na posição i mais 1 e tudo que venha para frente. Por quê? Dessa forma, a gente pega aqui na primeira lista tudo que tem até a posição i
E aqui a gente pega tudo que tem após a posição I. E o que é o I? O I é justo o meteoro que colidiu com o laser. E a gente faz exatamente a mesma coisa para os lasers, né? Então, vamos copiar essa linha de código, colar aqui e só trocamos para lasers. Lasers e lasers também. Só não se esqueça que a posição que você vai utilizar é o J para o laser, né? Porque é o que a gente está iterando aqui, ó. Beleza, isso aqui já deve funcionar. Deve fazer com que o laser e o meteoro sumam após colidir. Então, vamos testar e ver se funciona. Ó, quando eu disparo um laser e ele colide com o meteoro, os dois somem da tela. Porque a gente está removendo os dois da lista quando acontece uma colisão entre os dois. Show de bola! Tá funcionando. O jogo tá praticamente finalizado. O que a gente pode fazer agora é incluir uma pontuação. Para pontuação, basicamente o que a gente pode fazer é vir aqui na estrutura de game e colocar aqui score, que vai ser um inteiro. Beleza. Então, quando que a gente quer aumentar o score? A gente quer aumentar o score quando acontecer uma colisão entre laser e meteoro. Então, vamos fazer o seguinte, ó, aqui nesse if, a gente coloca score mais igual a 1. Legal. Ah, temos que colocar o g.score aqui na frente. Feito. Beleza, com isso a gente está incrementando o score a cada vez que acontecer uma colisão entre lasers e meteoros. Show. E a gente precisa se lembrar também de zerar esse score uma vez que o player colidir com um meteoro, uma vez que a nave colidir, né? Então, vamos vir aqui na função de reset do game e vamos colocar aqui, ó, g.score vai ser igual a 0. Legal. Agora, a gente tem que dar uma maneira de printar esse score na tela para o usuário poder ver. Para isso, a gente vai vir aqui na função de draw do jogo e vai fazer o seguinte, ó, text.draw. Passamos o primeiro parâmetro, a screen, onde a gente quer desenhar esse texto. O segundo parâmetro, a gente passa o texto. Então, vamos colocar aqui, ó, fmt.sprintf, pontos vão ser igual a %d, e aqui passamos o g.score. Legal. O terceiro parâmetro que a gente precisa passar aqui é a fonte. Então, vamos colocar assets.fonteUI, porque a gente já está com essa fonte carregada ali. E agora, vamos passar a posição x e y da tela que a gente quer que isso seja desenhado. Vamos colocar lá no topo da tela. Então, vai ficar... Vamos chumbar aqui 20 para o x e 100 para o y. Legal. Vamos passar a cor. color.white. Feito. Com isso, já deve aparecer na tela. Vamos testar para ver se funciona. Ó, veja que já está funcionando. A gente já tem ali os pontos incrementando a cada vez que a gente colide um laser com um meteoro. E se a nave colide com um meteoro, ó, ponto 0. Então, tá funcionando bem. Então, agora o jogo está finalizado. Agora, o que você pode fazer é colocar esse texto na posição que você prefere da tela e também incluir estrelas aqui no jogo. Para você incluir estrelas, vai ser a mesma lógica do meteoro. A única diferença é que não vão existir colisões, né? Então, se você vir aqui, ó, na pasta Assets, já tem as estrelas aqui, para você poder colocar no jogo. Então, você só repete a mesma lógica que acontece aqui para o meteoro, e aqui no game você não verifica por colisões. Então, eu deixo aí a inclusão da estrela como um desafio. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.